Olá, estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos e estamos chegando no final da carta. Temos aí metade do capítulo 15 para estudar, que iremos fazê-lo hoje, e depois do capítulo 16. Então creio que mais essa aula e a próxima nós encerramos o livro de Romanos. E eu não consegui marcar exatamente o início, né? Mas eu acredito que nós estamos estudando Romanos há mais ou menos um ano, né? Então gastamos aí um ano, praticamente, para estudar essa carta, que é uma carta importante, uma carta que contém muita doutrina, que nos ensina muito a respeito, principalmente da justificação pela graça, da salvação pela graça, independente das obras, porque a maior obra que foi feita por Cristo, né? E interessante que quando Cristo está conversando com os fariseus, né, as pessoas ali religiosas, e elas perguntam para Jesus como vamos fazer a vontade de Deus, ou que obras faremos, né? E aí Jesus responde: a obra que vocês devem fazer é crer em Jesus, que é o Filho de Deus, né? Então a principal obra que nós devemos fazer é crer no sacrifício de Cristo, que isso basta, né? Isso basta. Muito bem, nós vamos dar continuidade então ao estudo, e nós paramos no capítulo 15, nós estudamos na última aula até o versículo 16, 15, 16, paramos por ali. Então hoje nós faremos a leitura do versículo 14, só para a gente incluir ele também no estudo de hoje, para a gente fazer uma ligação aqui. Então, capítulo 15, do versículo 14 até o final do capítulo, que é o versículo 33. Então façamos a leitura. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, mas para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão por que também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora não tenho mais campo de atividade nessas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha. Pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhe consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí.
e bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês, e o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Muito bem. Quando nós começamos a chegar aqui no final do livro, né, de Romanos, nós começamos a entender alguns dos motivos pelos quais Paulo escreveu a carta, né? E nós sabemos, por esse texto que nós acabamos de ler, que Paulo tinha um motivo ali, né? Embora ele tenha falado sobre doutrinas, ensinando e, na verdade, lembrando os cristãos ali de Roma sobre esses assuntos, ele tinha um motivo e um objetivo que era explicar a eles que ele tinha desejo de visitá-los, mas para que eles pudessem auxiliá-lo ou pudessem encaminhá-lo para a Espanha, que era um local que ele tinha em mente para fazer o seu ministério, e ele desejava ir para lá, e para isso ele iria passar por Roma. Nós sabemos que a igreja de Roma, ou as igrejas que estavam ali em Roma, não foram fundadas por Paulo, tá? Nós não temos o fundador ou os fundadores da igreja das igrejas de Roma, mas nós sabemos que não foi Paulo, até pelo que ele escreve nesse texto que nós lemos, né? Mas ele deseja passar por lá para ir à Espanha, e ele deseja permanecer um tempo com esses irmãos. Então essa carta também é uma carta solicitando essa estadia lá, né? E pedindo para que os irmãos o recebam brevemente nesse seu desejo, né? Ou nessa viagem, que já vou adiantar, nós não temos registros se Paulo realmente foi para a Espanha ou não, não temos esses registros. Alguns dizem que ele não chegou a ir para lá, outros dizem que sim, né? É a minoria que diz que sim, mas a verdade é que nós não temos esse registro. Muito provavelmente Paulo não chegou a estar na Espanha, tá? Essa é a opinião da maioria, né? Porque nós não temos esse registro. Mas nesse desejo dele de ir para lá, ele passaria então por Roma e estaria ali um tempo com esses irmãos. Muito bem. No começo aqui, esses primeiros versículos que nós lemos, nós entendemos que Paulo está, primeiro, defendendo o seu apostolado, né? E tanto é que ele diz assim, né? Vamos ler, né, a partir do 14, né? Eu mesmo, irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Então ele está dizendo o seguinte: irmãos, eu tenho certeza que vocês têm capacidade de admoestar um ao outro, de ensinar um ao outro, a partir desses pontos que eu falei, né, em toda a carta. Mas, na verdade, eu falei de maneira ousada porque eu entendo que vocês já sabem desses pontos, mas somente para reforçar isso que vocês já têm, esse conhecimento que vocês já têm, eu disse de maneira até mais ousada dentro de toda a carta para que isso fique reforçado e que vocês se lembrem disso, né? E ele diz assim, daí ali, e fiz isso por causa da graça que me foi dada por Deus, aí no 16, para que eu seja ministro de Cristo, Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Nós sabemos, né, que Paulo, ele foi o ministro do evangelho dos gentios, né? Ele mesmo diz isso, ele entende isso. Se nós lemos lá Efésios capítulo 3, ele diz assim, olha só, versículo 6.
Então, Efésios 3:6, olha o que ele diz. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele sabe que ele foi chamado por Deus para ministrar aos gentios. Então, ele está escrevendo às igrejas de Roma, não para ensiná-los desde o início, porque ele não fundou essa igreja, mas para lembrá-los desses pontos e para reforçar aquilo que ele foi chamado para ser, que é ministro dos gentios, tá? Só um momento. Voltando aqui, meu filho estava chorando no fundo, eu resolvi parar um pouquinho. Então, ele sabe que ele foi chamado para esse ministério, então ele quer apoiar a escrita dessa carta, né, e a autoridade que ele tem para poder escrever a eles no seu apostolado e no seu ministério, né? E é interessante que, se nós voltarmos aqui para Romanos no capítulo 1, ele começa a carta falando exatamente isso. Olha, capítulo 1, no versículo 1 já, quando ele vai introduzir, né, a carta, a escrita ali, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aí, se nós formos lá no 5, versículo 5, ele diz: por meio dele viemos a receber graça de Deus, né? E Cristo. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Primeiro, Paulo fala que ele é apóstolo não porque ele decidiu ser, mas porque ele foi chamado para isso, né? E nós sabemos que hoje nós vemos vários homens, ou até mulheres, né? Fica mais complicado ainda, se intitulando como apóstolos. Nós sabemos que existem algumas características, né, para você ser apóstolo, e que essas características elas só estão presentes na vida daqueles 12 homens, né, que são os verdadeiros apóstolos. Depois desses, né, os 12, e daí Judas ele sai do meio desses 12, porque nunca tinha sido, né? E depois Paulo é colocado, então você tem esses 12 ali que tem essas características de apóstolo, porque eles foram chamados para isso, né? Eles receberam informação do próprio Cristo, né? Então, inclusive, alguns dons, né? E nós podemos até ver um pouquinho nesse texto aqui, alguns dons que os cristãos ainda fazem reivindicação, né? E dizem que tem esses dons. Nós sabemos que alguns dons eles foram dados somente para os apóstolos, tá? E alguns dons nós vemos como até extintos, né? Porque havia uma necessidade, né, de que esses homens que foram chamados por Deus e receberam informação do próprio Cristo, havia uma necessidade deles terem um poder que vinha do Espírito, né? Que vinha de Deus, e que fosse grande para que o povo pudesse respeitar essa autoridade deles, por meio, até que nós vemos aqui, por meio de palavras, né? E também de sinais e prodígios, né? Então tem coisas que nós não vamos ver mais, né? Nós não vemos... Deus pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer milagre ele pode fazer, qualquer um, porque ele não está limitado a isso, a essa questão de que nós não temos mais apóstolos hoje. Ele pode fazer qualquer coisa, né? Mas algumas coisas que nós vemos com uma certa raridade, né? Que nós não vemos com frequência, naquele tempo
era visto com frequência na vida desses homens, né? Ou a partir da vida desses homens. Então ele defende esse apostolado e ele diz: por isso é que eu estou escrevendo a vocês, porque eu sou ministro chamado por Deus, né? Apóstolo chamado por Deus para ser ministro dos gentios, e por isso que eu estou escrevendo a vocês, porque eu tenho essa autoridade para fazê-lo. E aí ele diz no final do versículo 16, né? Ele diz assim: de modo que a oferta deles, ou seja, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Ou seja, ele diz: eu sou ministro, e essa palavra ministro tem um pouco de significado de sacerdócio, né? O sacerdote, ele recebia a oferta, né, do povo e apresentava a Deus, para que primeiro aquela oferta que era feita pelo pecado, né, as duas ofertas, uma na antiguidade, uma era oferta pelo pecado e outra era oferta queimada, que era oferta em gratidão. E o sacerdote fazia isso. Aqui ele dizendo que ele é ministro do Evangelho, ele está dizendo que ele é um sacerdote, e na verdade aqui ele apresenta os gentios que não faziam parte, teoricamente, nós sabemos que sempre o plano de Deus foi esse, incluir os gentios, mas eles não foram o povo chamado, né, como o povo judeu. Então, eles sendo incluídos nessa questão espiritual que era dos judeus, o gentio ele pode ser aceito por Deus, né? E é isso que Paulo está falando. Eu sou ministro, né, para anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, ou seja, eles mesmos, porque nós lemos em Romanos 12 que nós temos que oferecer os nossos corpos vivos em sacrifício a Deus, né? E aqui é isso que ele está dizendo, para que o gentio possa ser oferecido a Deus como aceitável a Ele, né? É que eu sou ministro dos gentios e faço isso com essa finalidade, né? E aí o 17: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, não nas coisas concernentes a Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência. Aí o que ele está querendo dizer aqui? Ele diz assim: eu tenho esse dever de anunciar o evangelho aos gentios e a todos os povos. Eu tenho esse dever. Só que ele diz que, além de um dever, é um regozijo para ele. Então ele diz: eu tenho motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Então é um dever para mim, mas é um regozijo. Eu fico empolgado em fazer isso. E aí ele diz: sabe por quê? Porque o que eu faço e as coisas que eu falo, olha lá, no versículo 18, porque não ousarei falar sobre coisa alguma a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim. Ele está dizendo assim: eu fico contente porque eu posso falar, dar testemunho de mim mesmo. E não só por palavras, mas por atos, por ações minhas. Porque aquilo que acontece com o gentil por intermédio de mim é testemunho, já serve de testemunho, e eu fico feliz, eu não preciso falar sobre nada. Ele está querendo dizer que não precisa falar sobre coisas que outras pessoas fazem, que Deus faz por meio delas. Então, ele não precisa falar de todos os milagres que todos os santos fazem, né? Claro, Deus faz por intermédio deles, mas ele não precisa se basear nisso. Ele pode se basear simplesmente naquilo que Deus faz por intermédio dele. Ou seja, aquilo que Deus faz por intermédio de mim já basta. Eu estou apenas falando sobre isso para apoiar ou para dar base, né, para o meu apostolado. E as razões que eu escrevo, as razões de eu pregar nos lugares que eu prego, estão baseadas nisso. Porque o testemunho é a minha vida, é aquilo que acontece por meio de mim. Eu não preciso de outros exemplos. Eu tenho o exemplo
que é a minha própria vida, né? Daí ele diz, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, isso lá no 18, né? Então, tanto por palavra como por obras, tanto por aquilo que eu falo, como por aquilo que eu faço, né? Por meio do Espírito Santo. Aí o 19, por força de sinais e prodígios. Então, sinais, coisas sobrenaturais que se pode ver, e prodígios, milagres, né? Coisas que naturalmente não poderiam acontecer, mas acontecem sobrenaturalmente por causa do poder do Espírito Santo. É interessante que lá em 1 Coríntios capítulo 2, se vocês lerem lá, se não me engano no versículo 4, a gente pode até abrir aqui, 1 Coríntios 2, 4, olha só. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Então eu não falei nada apoiado na minha sabedoria, a minha palavra e a minha pregação, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não preciso mostrar para vocês, por meio do meu intelecto, que eu tenho autoridade para fazer o que eu faço, no meio dos gentios e no meio de vocês. Porque, na verdade, eu não uso desse tipo de linguagem, desse tipo de palavra, que se apoia em sabedoria e conhecimento humano. Mas tudo que eu faço é por meio do poder do Espírito Santo. Por isso que ele diz, eu não preciso falar sobre nada, a não ser aquilo que acontece por intermédio de mim. Então isso, eu já tenho motivo de sobra por meio do que acontece com a minha vida para apoiar o meu ministério, né? E aí ele vai explicar como é que ele exerce esse ministério. Interessante aqui, olha só. No 19 ainda, né? Então ele diz, por força de sinais e prodígios eu faço isso, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ou seja, dessa forma é que eu tenho pregado em todas essas regiões, Jerusalém e os arredores, né? Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Ou seja, o ministério de Paulo como apóstolo é fundar igreja, é dar o alicerce, é falar nos locais onde Cristo ainda não foi anunciado. Vocês entendem que o apostolado de Paulo exige isso, porque os apóstolos eles foram chamados para fundar a igreja, para lançar os alicerces. Eles receberam os ensinamentos do próprio Cristo para que a base da igreja fosse formada por meio deles. Claro, por Deus, por Cristo, mas pelo poder do Espírito Santo, mas eles eram responsáveis por isso. E não simplesmente pastores, né, que chegam num local onde Cristo já tinha sido anunciado e já foi lançado o alicerce, e a partir dali eles iam pastorear. Paulo, ele diz que o ministério dele não é esse. É por isso que ele explica antes ali, ele diz, eu sei que vocês têm conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Não estou falando o contrário disso, porque essa igreja já havia sido fundada. E ele diz, eu quero explicar que o meu ministério não é esse, de pastorear igrejas que já foram fundadas, mas o meu ministério é fundar igrejas. E como essa igreja já havia sido fundada, então essa carta, na verdade, ele diz que é apenas, ela vai servir como lembranças de coisas que eles já sabiam, para fazer com que fique reforçado na mente deles isso. E aí ele vai explicar que o ministério dele é esse,
é de fundar. Então Paulo, ele não vai pregar em lugares onde Cristo já foi anunciado e a igreja já estava formada. Quando ele lança os alicerces naquela região, ele não fica lá. Ele vai para outro lugar onde Cristo não foi pregado. E ali ele lança o alicerce. Quando a igreja foi fundada, ele não fica lá. Ele vai, na verdade, com certeza, né, como um líder, ele acha líderes daquelas regiões para dar continuidade a essa igreja, ao ministério. Mas ele já vai para outro lugar para, de novo, lançar o fundamento. É por isso que ele quer ir para a Espanha. Ele quer ir para a Espanha porque lá Cristo não havia ainda sido anunciado. E aí ele diz, né? Eu faço isso no 20, né? Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Aí olha só 21. Pelo contrário, eu faço o contrário, eu não vou em lugares onde Cristo já foi anunciado, eu faço o contrário, como está escrito. Aí ele vai citar Isaías 52, versículo 15, que foi uma profecia de que Cristo seria anunciado aos gentios, né? É uma profecia aos gentios aqui, que era, na verdade, o povo que nunca tinha ouvido falar, né? E aí ele diz, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Ou seja, Paulo está dizendo, essa profecia está sendo cumprida por intermédio de mim, a partir do poder do Espírito Santo e daquilo que me foi confiado, né? Esse apostolado, que fui chamado para isso. E aí, versículo 22. Olha só, essa foi a razão porque também, muitas vezes, fui impedido de visitá-los. Ou seja, havia desejo de Paulo em visitar os romanos. Só que ele era constantemente impedido, não que alguém impedia ele, mas o ministério dele era de fundar igrejas, era de anunciar Cristo em lugares onde ele ainda não havia sido anunciado. Então, isso impedia Paulo de visitá-los, porque tinha tanto lugar para ele ir que Cristo ainda não havia sido anunciado, que isso era um impedimento para que ele fosse até Roma e visitar essas igrejas. Então, foi por essa razão, porque o ministério é outro, né? Não é falar onde o alicerce já foi colocado, mas é lançar o alicerce. Então, foi por essa razão que fui impedido de visitá-los. Eu tinha outros motivos maiores, que era pregar Cristo em lugares onde ele ainda não havia sido anunciado, do que visitá-los. Aí o 23. Mas agora, olha só, não tendo mais campo de atividade nessas regiões que eu estou, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então olha só, ele diz agora, como eu não tenho mais regiões para pregar essas que eu estou, então agora, como faz muitos anos que eu quero visitar vocês, eu penso em fazê-lo, mas quando eu for fazer viagem para a Espanha. Ou seja, o objetivo dele era ir para a Espanha, porque lá Cristo não havia sido anunciado. Só que para ir até lá, ele poderia passar, né, por Roma e parar ali. Só que o objetivo ainda era ir para a Espanha e não para Roma, né? É interessante que quando ele diz assim, essas regiões que eu estou, né, não tenho mais campo, que nós temos que entender aqui. Será que essas regiões que Paulo visitou e passou por ali, não tinha mais nenhuma cidade em que Cristo não tinha sido anunciado por ele? Não é isso, tá? Não é isso. Quando ele diz que não tenho mais campo de atividade nessas regiões, nós temos que entender qual era o ministério de Paulo quando ele ia até essas regiões para pregar a Cristo. Na verdade, Paulo ele se concentrava em grandes cidades. Paulo se concentrava em áreas urbanas que tinha uma quantidade grande de pessoas, porque a possibilidade daquilo se espalhar era muito maior do que se ele visitasse cidades pequenas. Então, Paulo ia em lugares estratégicos, tá? Ele não ia em qualquer lugar. Ele ia em centros urbanos grandes, centros comerciais, lugares
de passagem de muitas pessoas. Então é nesses lugares que Paulo ia. Obviamente, um homem não conseguiria passar por todas as cidades ali, né? Nem se ele vivesse sei lá quantos anos, né? Não iria conseguir fazer isso. Então, quando ele diz que não tem mais campo de atividade, ele não está querendo dizer que ele já foi em todas as cidades, mas que nas cidades estratégicas que ele selecionava para pregar a Cristo, essas cidades ele já tinha pregado. Então, como já fiz aquilo que a minha estratégia manda, né? Que é pregar a Cristo em lugares com bastante gente, centros urbanos grandes, eu agora então posso visitar vocês. Mas posso visitar vocês porque eu quero ir para a Espanha. Então, para ir para lá, eu posso passar por aí. E aí ele diz, né? No 24 ali: pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Ou seja, eu espero que a hora que eu possa estar aí com vocês, quando eu estiver de passagem por aí, vocês me recebam bem, né? E vocês possam até me encaminhar para lá. E esse encaminhar tem várias coisas. Pessoas de Roma que conheciam pessoas na Espanha, questões de um amparo financeiro para que Paulo fosse até lá. Então, na verdade, Paulo escreve essa coisa. Nós vemos alguns motivos aqui, né? E um deles era, primeiro, ensinar, mas, de certa forma, reforçar aquilo que eles já sabiam, apoiar o apostolado dele, não em coisas de outras pessoas, mas aquilo que ele fazia, que Deus fazia por meio da vida dele, dizer que o ministério dele não era esse, né? E sim de plantar igrejas, de ir anunciar Cristo em lugares que ele não tinha sido anunciado, e então estou escrevendo para que vocês me recebam quando eu estiver passando por aí, tá? E aí no 25: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Agora, olha que interessante. Paulo, ele tem o desejo de ir para a Espanha. E, ao fazer isso, ele passaria um tempo lá com os romanos. Só que ele diz assim: então, acabei meu trabalho missionário aqui, eu poderia ir agora até vocês e depois para a Espanha. Só que ele diz: mas agora, então eu vou interromper isso. Então, o meu ministério é pregar onde Cristo não foi anunciado, mas eu vou interromper isso, porque eu tenho uma coisa importante a ser feita. E aqui, não que é mais importante do que ir até a Espanha, mas há uma importância grande no que Paulo vai fazer aqui. E aí é um ensinamento grande para a gente. Olha só: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então, qual era o trabalho dele agora? Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém, os judeus. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí, e bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. Então ele diz assim: quero ir para a Espanha, acabei o meu trabalho nessas regiões e quero ir para a Espanha e vou passar por aí e quero que vocês me recebam bem, que vocês inclusive me encaminhem para lá. Mas antes eu tenho uma coisa importante para fazer, que é voltar para Jerusalém, porque essas regiões, os gentios dessas regiões, levantaram uma coleta de dinheiro para ajudar os pobres de Jerusalém, os judeus de lá. Então, como eu sou ministro dos gentios, ninguém melhor do que eu para levar essas ofertas aos judeus. E, olha, Paulo era judeu e estava pregando no meio dos gentios. Vocês sabem que havia uma dificuldade ainda em algumas pessoas, né, de juntar esses dois povos. E principalmente por parte dos judeus, que ainda, nós estudamos no capítulo 14, né,
a questão dos fracos na fé, aqui os judeus eram fracos nesse ponto. Eles ignoravam os gentios porque achavam que eles não eram tão, não tinham um valor tão grande quanto eles. Então eles ignoravam, porque os gentios faziam coisas que eles condenavam, né? Só que nós estudamos já que nós temos uma liberdade cristã. E o gentio fazia coisa que aos olhos de Deus não era impuro. E o judeu achava que era impuro. Então Paulo, ele indo lá visitar esses judeus, levando essa oferta, como é que esses judeus iriam receber dinheiro de gentio, né? Então, ele tinha que intermediar essa situação. Ele tinha que, como judeu, como ministro dos gentios, levar essa oferta para os judeus para que eles aceitassem isso dos gentios, né? Porque imagina, o judeu poderia falar, não, eu não quero esse dinheiro é impuro, ele veio do gentio, né? Agora, Paulo sendo judeu, né, e ministro dos gentios, ele poderia unir essas coisas, fazer com que os judeus aceitassem essa oferta dos gentios. Então ele diz, eles resolveram fazer essa coleta e pareceu-lhes bem fazer isso, né? O 27 diz isso. Pareceu-lhes bem e de fato lhes são devedores. Olha só. E de fato, ele diz, os gentios, eles devem algo aos judeus. Aí ele vai explicar por quê. Por quê? Os gentios, eles têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Ou seja, os gentios eles foram incluídos na família dos judeus e agora eles participam daquela bênção que os judeus tinham. Nada mais justo do que, havendo necessidade dentro do povo judeu, se o gentio está bem e financeiramente bem, ele vai ajudar esse povo, né? Ele vai ajudar esse povo de onde, teoricamente, veio essa bênção, né? A bênção veio de dentro desse povo, que foi o povo chamado e escolhido por Deus. Então, olha só, no 27, lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Daí ele diz, tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, ou seja, fazendo com que esse fruto chegue até eles, eles tenham posse disso, recebam isso, aí sim irei à Espanha, passando por aí, e bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. O ensinamento que eu queria destacar aqui nesses versículos que a gente acabou de ler é que nós devemos ajudar as pessoas financeiramente e com bens, né? Aqueles que participam da mesma bênção que nós, né? Espiritual, que são da nossa família. É claro, nós temos que ajudar todas as pessoas, mas a Bíblia nos orienta principalmente a nossa família da fé. Como é que nós vamos deixar passar necessidade a alguém que participa da mesma bênção espiritual que eu, só que ele não tem bens materiais, ele está passando necessidade e eu tenho. Paulo, ele interrompe a sua ida à Espanha, pregar a Cristo, para fazer esse trabalho, levar esse dinheiro lá aos pobres. Olha a importância que isso tem no meio cristão e que dever que o cristão tem de contribuir com os pobres, de ajudar os pobres, principalmente dos da família da fé, né? Ele interrompe, de certa forma, esse ministério dele, que é pregar a Cristo lá na Espanha, para fazer esse trabalho antes, né? E ele diz, quando eu terminar isso, então aí eu vou para a Espanha e passo por aí. E aí, encerrando já o capítulo, ele diz, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém, que era levar essa oferta, seja bem aceito pelos santos. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês, e o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Olha só, ele diz, irmãos, eu preciso das orações de vocês. Assim como eu tenho orado por vocês, né? Em todo o livro de Romanos, nós vemos orações que Paulo vai fazendo, né? E no próprio capítulo 15, no versículo 13, ele já havia orado, ele falou, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz
na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo orando aqui por eles, né? Depois vai falar. E no finalzinho do capítulo, no versículo 33, mais uma oração. Ele fala, e o Deus da paz esteja com todos vocês, amém. Então, Paulo conclama ao povo, as pessoas, os cristãos ali de Roma, para orarem juntamente com ele, em favor dele, né? Em favor dele. Então, olha, por nosso Senhor e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, assim como faço com vocês, façam também para comigo, lutem comigo nas orações a Deus a meu favor. Aí ele diz, primeiro, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, ou seja, eu vou ter que voltar para Jerusalém, cumprir esse trabalho, de levar essa oferta levantada pelos gentios dessas regiões que eu estou. Esse dinheiro vai chegar para os judeus. Então, ele diz, orem a meu favor para que eu seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Nós sabemos que muitas pessoas ali queriam matar Paulo, várias vezes tentaram fazer isso, e ele sabia que ele iria sofrer atentados, perseguição, quando ele voltasse para lá, porque por alguns judeus ele era muito mal visto, como traidor, né? Ele era judeu e se rendeu ao cristianismo, e começou a pregar Cristo, ele era visto como um inimigo por alguns judeus. Então ele diz, olha, orem por mim para que eu me veja livre desses rebeldes que vivem na Judéia, ou seja, para que eu seja livre da morte, né? Eles vão tentar me matar. E que esse meu serviço de levar oferta para eles seja bem aceito por eles, ou seja, orem para que eles aceitem essa oferta que está sendo levantada pelos gentios. Isto, daí termina, né? Para que pela vontade de Deus eu chegue à presença de vocês, ou seja, se eu for para lá e ser morto, eu não vou poder visitar vocês, né? Então, orem para que eu possa cumprir esse trabalho e que depois disso, como eu tenho desejo de ir para a Espanha, eu possa estar na presença de vocês. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue até a presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Depois de passar por essa perseguição ali na Judéia, esses atentados, ele pudesse ter um descanso no meio dos romanos, ali dos cristãos romanos. E termina, né? E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Então, o que nós vemos nesse capítulo é o plano missionário de Paulo, que ele era um plantador de igreja, esse era o ministério principal dele, que ele era ministro de Cristo, ministro para com os gentios. Então ele ministrava Cristo para os gentios e não para os judeus, se bem que os judeus também ouviam ele. Ele fazia isso baseado naquilo que ele foi chamado para ser, que era apóstolo, e não foi ele que decidiu ser, ele foi chamado para isso. Então ele tinha autoridade para isso. E aí no finalzinho, ele diz, olha, vocês podem juntamente comigo, até mostrando que ele não menospreza esses cristãos, né? Ele já tinha dito, né? Vocês têm capacidade de admoestar, de ensinar. Então, eu estou escrevendo essa carta apenas para reforçar esses pontos. Mas, olha, junto comigo, então, orem e lutem em oração pelos mesmos motivos que eu, né? Para que eu possa, de maneira, num tempo próximo, né? Breve, possa estar com vocês aí, né? E assim nós encerramos, então, o capítulo 15 e ficamos somente com o capítulo 16 para estudarmos, e aí encerramos o capítulo e depois nós já vamos começar a pensar em outro livro para estudar, tá? Muita coisa tem no livro de Romanos, nós decidimos realmente passar de maneira vagarosa, sem pressa, para que pudéssemos aprender realmente o que o livro quer nos ensinar. E de novo eu repito, né? Nós poderíamos ficar a vida inteira estudando Romanos e não teríamos tirado tudo que o livro oferece, porque essas palavras são palavras de Deus e são infinitas, né? Mas aquilo que nós pudemos absorver, na medida que o Espírito nos permitiu, nós tentamos fazer.
E então nos vemos no próximo domingo para encerrarmos ali o livro de Romanos, tá? Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e estejamos todos com essa mentalidade de lutar pelos missionários, lutar por aqueles que plantam igreja, lutar por aqueles que levam a palavra de Cristo em lugares que não foi pregado, que lutemos com eles em oração, assim como Paulo recomenda aqui no finalzinho do capítulo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.